Olá pessoal, mais um vídeo. Hoje vou falar sobre um assunto bem interessante, que é aquela questão da imprensa querer dar uma de IML. Muitos casos aí, quando acontece um acidente, a imprensa ela quer já dar o laudo, às vezes antes da necrópsia. Temos vários aí hoje em dia, jornais online, né, página, até na televisão, pessoas que não sabem nada do assunto, dando opinião como se fossem da parte de necrópsia ou do ML. Então, eu vou falar alguns casos aqui interessantes que muitas vezes o que ocorre? Morre alguém famoso ou um acidente assim meio curioso, a imprensa já joga aquilo ali como se fosse verdade e meses após, quando vem realmente o laudo real, o laudo completo, ninguém fala, ninguém divulga o que aconteceu quando sai o laudo completo. Então, primeiro, pessoal, vamos falar de algumas coisas. Mortes que precisam de exame laboratorial. Demora um pouco para ter o resultado. Por exemplo, um exemplo agora recente. Aquele ator, tem até um vídeo aqui no canal, Matthew Perry, que era do seriado Friends, ele foi encontrado na banheira desacordado. Aí, primeiro, a hipótese é afogamento, mas aí tem que fazer exames o quê? Laboratoriais. E aí muitas pessoas na imprensa já saíram dizendo overdose, overdose, usou drogas, e não é verdade. Então, o que acontece? Muitas pessoas na imprensa, quando falou dessa morte, já começou a falar coisa. Ah, foi overdose. Ah, estava drogado. E não é verdade. Meses depois saiu o laudo. O laudo mostra que realmente haviam níveis de uma substância chamada ketamina que ele estava usando em tratamento. Essa substância pode ter o que? Causado depressão respiratória e ele ter se afogado. Então foi uma junção do afogamento com essa substância. Mas não foi cocaína, não foi heroína, não foi uso de droga, foi um acidente. Ele usando a medicação, estava em tratamento com opioide e acabou que ele se afogou. Então, muitas vezes as pessoas falam na imprensa sem saber do que está acontecendo. Nesse caso, dependia de quê? Do exame toxicológico. Pessoal, o exame de drogas, ou então exame de, até mesmo no caso de uma overdose, não existe um laudo, o corpo, né, um exame a olho nu no cadáver, você vê que foi uma overdose. Nem existe a expressão overdose na medicina legal, existe intoxicação exógena. O que é isso? Alguma substância que a pessoa vai pôr no organismo, ou um remédio, uma droga, qualquer coisa que vá poder causar a morte. Esse exame é feito como? Coleta sangue do cadáver, fragmentos dos tecidos e manda para o laboratório. O laboratório vai fazer toda uma série de exames, né, em equipamentos específicos para saber ali se há ou não a presença daquela droga. Então esse corpo, um exemplo, né, overdose, a pessoa é liberado com o seguinte, né, nome lá: morte de causa a esclarecer. Quer dizer o quê? Tem que esperar o exame laboratorial. Então, meses depois vem o resultado, aí mudam ali de causa a esclarecer para a causa que foi encontrada no exame laboratorial. Então, é preciso esperar, pessoal, o laudo do IML e não ficar só se baseando no que a imprensa diz. Outro exemplo também, que é recente, aquela jovem que morreu após uma relação sexual com o jogador, teve um rompimento numa estrutura atrás ali da vagina, chama fundo de saco de Douglas. Esse rompimento, ele causou hemorragia interna, mas aí várias fontes de imprensa dizendo, usou drogas, estavam drogados, eles já afirmam isso. Por ser uma morte incomum, já afirmam isso. Estava drogado, certeza que estava drogado. Resultado final, depois dos exames, não foi usado nem droga nem álcool. E pessoal, tem outras coisas que contribuem nesse caso também. Eu acho interessante que ninguém também comenta. Por exemplo, houve a lesão, houve hemorragia. Porém, nos relatos que eu vi, demorou quase 1 hora
do momento da lesão até ir para o hospital. Pessoal, um sangramento não é assim um sangramento assim que vai matar em minutos. Foi sangrando, foi perdendo sangue, até que ela até teve acho que 3 paradas cardíacas no trajeto para o hospital. Então, assim, estamos no campo aqui do talvez, da probabilidade, mas talvez se o socorro tivesse sido mais rápido, se ela tivesse chegado ao hospital antes, nem tivesse falecido, porque pensa bem, hemorragia está acontecendo, passa 5 minutos, 10 minutos, fosse um rompimento de um vaso muito grande como a aorta, aí morria em 2, 3 minutos, já estava morrendo já. Como foi um vaso, é uma região que dá hemorragia, mas não é hemorragia que mataria a pessoa, não levaria a óbito em poucos minutos. Agora, infelizmente, é o que nós temos do relato, que foi a pessoa levada, né, demorou 1 hora mais ou menos, pelo que eu vi no relato, de levar a pessoa até o hospital. Então, tem que esperar o resultado final. Aquela outra moça que morreu num show, né? Há vários relatos. Ela também teve pessoas que disseram que ela usou droga, ela teve uma overdose no show. Não foi, ela teve uma reação, né, de hipertermia, de aquele contato, um calor excessivo desequilibrou a questão do organismo ali, a parte, né, hídrica, a parte de cardiovascular, e ela faleceu. Então, a minha dica, pessoal, é o seguinte: você vai ouvir várias coisas em imprensa, uma morte de alguém famoso ou alguma situação inusitada, você vai ouvir isso aí em todo momento. As pessoas querem cliques, as pessoas querem visualizações nas páginas e aí falam absurdos. Mas o que é de verdade na medicina legal, o que é sério é o exame completo, a necrópsia, a olho nu, você faz todo o exame dos órgãos, faz toda a parte, né, de estudo de ter alguma lesão, alguma hemorragia. Porque, pessoal, morte súbita, às vezes você encontra sinal evidente a olho nu. Pode encontrar um infarto, um aneurisma, né, o caso um AVE, um derrame. Aí você vê, olha ali o derrame, olha ali o infarto. Aí você encerrou. Às vezes não encontra. Se não encontra, faz o exame laboratorial. Então, gente, a necrópsia não é só abrir e fechar a pessoa e olhar os órgãos. Às vezes ela tem que ser complementada com os exames laboratoriais e aguardar vir esse exame para colocar no laudo. Então, lembrando, né, que eu falei ainda há pouco, infelizmente a imprensa não é tão assim, né, eficaz em divulgar os resultados finais. Ninguém vai divulgar assim, saiu hoje, depois de mês, o resultado daquele caso lá. Ó, pessoal, desculpa aí, falamos uma coisa e é outra. Assim, ninguém vai ver a imprensa falando isso. Por quê? A imprensa vive de novidade. Hoje é um caso, né, estranho, amanhã é outro, depois é outro, depois é outro, né? Então, infelizmente, né, a nossa imprensa é dessa forma. Mas espero que tenham gostado. Eu expliquei aqui brevemente essa influência, né, às vezes, dos meios de comunicação querem se adiantar e até dar laudo sem nem saber o que está acontecendo, certo? Então, um abraço a todos, até a próxima.